Fala galera, sejam bem-vindos no É Mesmo Cabral Podcast. Quem vos fala é Ariel, idealizador desse podcast. Queria agradecer aos nossos amigos e parceiros Imago Filmes, Xande e Luana, as nossas produtoras Ariene e Mariana, os nossos amigos que fizeram a arte, a vinheta Camila Menezes e Marcos Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês. Quem vos fala é Ariel Cabral, como informei, e hoje nada melhor do que começar pelo início do Cabral. E nossa primeira convidada desse podcast é a Sônia Câmara, a minha querida mãe genitora. Sônia, seja bem-vinda nesse programa, é um prazer maravilhoso recebê-la. Inúmeras vezes na cozinha nós conversamos, num café, no almoço, falamos sobre a vida, falamos sobre as dificuldades, as alegrias, partilhamos, né? Não só falamos, como vivenciamos, né, várias histórias. É um prazer tê-la aqui realmente nesse primeiro episódio. Esse podcast é um desejo do meu coração e graças aos amigos que a vida me proporcionou conhecer, hoje se materializa esse programa, tá bom? É um prazer novamente recebê-la aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre as suas vivências. Você que é uma mãe de 5, né, uma mãe solo, que bravamente, de cabeça erguida, conseguiu nos criar com muita alegria, muita honestidade e muito amor, principalmente muito amor. Seja muito bem-vinda. Ariel Cabral, né? É uma alegria estar aqui. Um desafio conviver com esses 5 filhos e você me colocou aqui nesse meio aqui para me dar uma sacudida, o que há? Saia justa. Uma saia justa, né? Mas eu tenho fé em você, eu tenho fé em mim, eu tenho fé na vida. E acho muito bacana o que você está fazendo, porque eu conheço a sua natureza, sei quem você é, a pessoa íntegra que você é, e quero participar sim. Vamos lá. Me coloque nessa saia justa, que coisas diferentes irão acontecer. E o É Mesmo Cabral é assim. É mesmo, Cabral, uma surpresa ou não, vamos saber ao longo de uma boa conversa. Sim. Sônia, fala pra gente um pouquinho da sua vida, seus primeiros momentos, sua infância, o que realmente te fez chegar aqui com a consciência de mundo que você tem, quais foram suas referências de leitura, porque muitas vezes uma indicação de um livro surgia por você, Asas Partidas de Khalil Gibran, um livro maravilhoso que você me indicou, 2 livros que marcaram assim a minha memória, né, da infância, que é o Meu Pé de Laranja Lima e Asas Partidas de Khalil Gibran. Maravilhoso, 2 lembranças grandiosas de livros. São tantos livros, Ariel, você sabe disso, que eu perdi a conta, mas muitos livros ficaram muito profundamente marcados em mim. A lembrança de alguns detalhes que parece que fizeram parte da minha vida. E lembrando o nosso livro, o nosso querido José Mauro de Vasconcelos, Meu Pé de Laranja Lima, quando ele começa falando que um pé bateu a minha caixa, uma voz amiga me falou, trabalhando hoje, Zezé. Esse Zezé era um menino de 6 anos, que vivia uma vida muito pobre, no interior do Rio de Janeiro, e ele resolveu engraxar sapatos nessa época, a época em que ele vivia, década de 60, se não me falha a memória, engraxava-se sapatos ainda. E repercutiu demais na minha vida porque a história dele foi muito triste. Foi muito triste, mas também de muita ternura, porque ele mesmo fala lá no início do livro que a vida não vale nada sem ternura. A irmãzinha dele, a vida não vale nada sem ternura. E se nós não tivermos ternura, como é que nós vamos andar num mundo tão heterogêneo, mesclado demais entre o bem e o mal, a alegria, a tristeza, a dor, a saúde, a alegria, a abastança, as carências, enfim, você sabe que a gente vive nesse mundo. Então, esse livro foi uma grande referência, porque numa casa onde nós morávamos, parecia que era um retrato da vida do Zezé. Ele mostrava muito essa coisa da infância, do sentimento. Ele conseguiu trazer para dentro do livro o sentimento de uma criança, mostrando o que é que uma criança sente,
como uma criança reage, como ela pensa. E eu consegui captar isso nessas leituras. A ingenuidade, né? A criança. Isso, a ingenuidade, a carência e acreditando numa vida melhor. E agora você me fala também do nosso querido Gibran, Asas Partidas, que fala de um amor, aí o tempo vai rolando e fala do amor de uma forma que eu queria que toda a humanidade conhecesse. Esse amor que realmente é amor, não é paixão. E é genuíno, né? É genuíno, genuíno. Assim, de alma, né? Entrega de alma, porque tem uma frase que eu uso ao longo da minha vida que fala o seguinte, que ele também fala, o Gibran vai falar num dos livros, que eu não me lembro qual deles mais agora, que triste de quem pede amor e recebe paixão. É preciso entender que a vida é amor. Paixão, ela é avassaladora, ela é fugaz, ela é enganadora. O amor não, o amor é essência divina. O amor está em tudo, está em todos. Está na natureza, no ar que respiramos, na vida que nós levamos, na maneira com que tratamos o outro, enfim, e por aí afora. Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, não, eu amo tanto aquele ser humano que chega, dá vontade de chorar. Mas quando ela falou isso, eu consegui entender a expressão do que é o amor, né? O amor é uma entrega mesmo. É o que uma mãe tem com o filho, é com alguém que você encontra na vida, esbarra, e você fala, nossa, como eu amo esse ser humano. Apesar de pouco tempo, ou um laço consanguíneo, né, que liga essas pessoas e dali nasce um amor. Mas na rua a gente esbarra com isso, né? Com pessoas que nos faz sentir ser amado, aquele amor sem a necessidade de uma mão dupla, né? Uma via dupla, né? Entendeu? Ou uma via de mão única, né? Que só recebe, não. Uma via de mão dupla mesmo. Que eu entrego, que é de verdadeiro. E é sentimento, né? Amor é sentimento. Eu vou fazer você pensar um pouco mais, Ariel Cabral. O amor, ele é uma via única, onde há total entrega. O que vir é um presente, é uma consequência. Mas amar sem ser amado, sem esperar do outro, é um pulo que o ser humano dá, uma transcendência, que ele começa a perceber, nossa, como é grande o mundo, como é grande as coisas, é dar sem esperar, sem olhar a quem, sem pedir retribuições. O amor é isso, é o rio que corre para o mar. Ele jamais voltará, mas nos caminhos que ele passa, ele vai deixando a sua semente. E é maravilhoso, porque a água, aonde ela passa, ela deixa o seu crescer. Ela deixa a sua imagem, aquilo que ela é. Feliz o rio do amor que navega no coração da criatura e que vai direto ao mar. E esse mar é o quê? Nós ainda vamos descobrir para onde vai esse amor. Porque tem uma música até que fala, eu não sei para onde vão as almas das andorinhas. Eu também não sei para onde vai esse amor que nós fazemos crescer dentro de nós. Porque cada vez que a gente ama, mais ampla fica a nossa vida, mais amplo o nosso coração. E você sabe disso. O Clóvis, que é um professor, ele fala muito sobre isso. Sabe? Acho que o dia que o ser humano conseguir, de alguma maneira, estender a mão de forma genuína, que é um gesto de amor, né? Uma simbologia do amor, estender a mão, eu acho que a gente vai dar um outro passo para a humanidade, sabe? Aquela entrega mesmo, genuína, sem esperar, né? Na outra via, um retorno, né? De alguma coisa. Isso. Nós esperamos e desejamos que o amor seja o móvel de todas as criaturas humanas, porque sem amor fica difícil. Fica difícil você não compreender o outro, não sentir o outro, não partilhar a dor do outro, não se amar. Eu preciso me amar. Eu tenho que me amar primeiro, para depois, Ariel, eu querer amar o outro. Eu não posso dar uma coisa que eu não tenho. Então, quando eu me olho, eu me vejo, eu não preciso nem de olhar no espelho. Quando eu falo assim, eu me olho, eu me sinto. O que é que eu estou sentindo? É amor? Então, eu começo a crescer nisso aí. Então, nós precisamos, a humanidade precisa caminhar, andar nesse caminho da busca desse amor verdadeiro. E eu consegui
Eu consegui encontrar esse caminho. E nesse caminho eu vou só acrescentando esse amor, trazendo para mim à medida que eu vou compreendendo o outro, vou sentindo o outro, ver além das aparências, perceber além das aparências o que o outro está querendo me dizer, sabe? Porque tem uma... Não sei se lá vou eu lembrando o livro de novo também, né, Ariel Cabral? Do nosso querido Augusto dos Anjos. Eu não sei se é ele, porque nós vamos confundindo de poder olhar para dentro da gente, perceber quem nós somos, e a hora que o poema voltar aqui no meu cérebro, eu vou falar aí para vocês. Porque muita coisa, mas é isso, muito armazenamento. A gente entrou numa conversa falando de amor, uma conversa não planejada, sendo mãe e filho. Uma mãe de 5 que tem a capacidade de amar. Como que foi para você na sua primeira gestação, com a primeira filha? O que modificou a Sônia antes, sem filho, das experiências que ela teve, depois da primeira gestação, do primeiro nascimento, né, do primeiro filho? O que você acha que transformou em você, assim? Primeiro, Ariel, que eu sempre fui uma pessoa feliz. Sempre, na minha ingenuidade, eu via beleza em tudo e em todos. E você sabe que a gente não pode andar assim no mundo, a gente tem que ter prudência, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus. E esse reino dos céus é essa paz. Eu quero estar ao lado de pessoas que comungam esse mesmo sentimento comigo. Então eu era uma criança, me vejo até hoje criança, sempre feliz. Eu era uma criança que pouca coisa assim me deixava feliz, mesmo porque não tinha tanta coisa assim. Porque como mamãe também teve 5 filhos, 4 mulheres como eu e um rapaz, e na época dela, eu não vou falar o ano que foi, porque aí eu vou revelar a você a minha idade, né? Apesar de que você ainda deve se lembrar da minha idade, mas vou deixar incógnita. Eu vou deixar incógnita aqui, Ariel. Mas eram momentos difíceis. Papai trabalhava na escola de engenharia, mamãe lavava roupa para fora, fazia salgado. Mamãe fazia qualquer coisa assim, mulher muito trabalhadora. Mamãe hoje está com 92 anos e com um cérebro que não é qualquer ser humano que tem, não. Uma capacidade de fazer conta, de somar, e teimosa, maravilhosamente teimosa, minha mãe. Existe articulada, né? Articulada, uma mulher articulada, uma mulher atemporal. Atemporal. Eu não sei como é que eu vou falar isso aqui para você, mas quando nós éramos pequenos, no bairro onde nós morávamos, poucas pessoas tinham televisão, tinham geladeira. Nós já tínhamos isso, apesar das nossas dificuldades financeiras. Mas é que papai e mamãe sabiam articular as coisas, iam conseguindo e vencendo e construindo as coisas para nós. Mas você falando da minha, você me perguntou sobre a minha infância, um sentimento de saudade, nostálgico. Eu não gostaria de voltar na minha infância, porque eu sou um temperamento muito independente. E a criança, ela vive muito presa aos pais. Às vezes quer fazer coisas que os adultos não deixavam. E muitas vezes, é claro que por prudência, mas coisas de criança do cotidiano. Eu gostava de andar de bicicleta, eu gostava de conversar, eu gostava de fantasiar, eu ficava criando personagens quando eu ficava brincando com minhas irmãs. Eu nunca gostei de boneca, mas gostava de bola. Eu bati uma bolinha como ninguém, sério. Sério, nossos filhos já presenciamos isso. Você já viu isso, né? As disputas, né? Entre uma rua do bairro com a outra rua, isso. Os encontros esportivos, né, que você promovia. E eu confesso que era muito interessante, porque eu não tinha condição financeira de levar vocês para um parque onde você tinha que pagar para participar de brinquedos, viajar para a praia, igual muitos faziam. Não, as nossas brincadeiras eram ali nas redondezas, e de jogar bola, fazer campeonatos, e brincadeiras dentro de casa, você lembra disso, no quarto.
eu inventava histórias para vocês. Olhar para as nuvens, né? E tentar identificar uma forma, né? Isso, O que você vê ali, né? É isso mesmo. Descobrir as cores que eu estou pensando, a linha que ganhava mais. Ela conseguia captar o que a gente estava pensando. Mas foi assim, uma infância linda, fui muito feliz. Eu adorava soltar papagaio. Eu queria voar como os papagaios. Meu papagaio era de improviso, cola de farinha, fazia, até queimava os dedos, ficava juntando linha para poder soltar papagaio. Eu não sei se você sabe, eu sou uma remanescente do bairro Concórdia. Eu amo o bairro Concórdia. E a avenida, quando estava construindo a avenida, eu ficava soltando papagaio ali na avenida. Mas era muito bom. O tempo de escola, não tenho nada a reclamar. Eu nunca briguei na escola. Eu era muito levada. Eu era muito no tempo de colégio também, eu era muito levada. Muito levada, assim, nunca desobedeci professor, porque a dona mamãe Edith era muito brava. Se chegasse qualquer coisa lá, ia dar problema. Você sabe disso, você conhece. Você conhece a sua avó, né, Ariel? Então foi assim, uma infância linda para mim. Uma infância agradecida, diria assim. A minha juventude, eu acho que passou muito rápido, Ariel, porque nós tivemos que trabalhar, nós mudamos, mamãe comprou um lote, tinha que trabalhar para ajudar a pagar o lote, a construir. Hoje, onde nós moramos, eu tenho a minha casa desde os meus 29 anos. Então, assim, porque meus pais me ajudaram, eu trabalhei fora, e quando eu me casei com 29 anos, eu tive a minha primeira filha com 30 anos, não, casei com 28, e minha primeira filha foi com 29 anos. E eu vou te ser sincero, Ariel, não estava preparada, não, de jeito nenhum para a maternidade. Eu achava que dentro da minha cabeça, minha ingenuidade ainda, que eu ia demorar para ter filho, mas vieram. Vieram 5, e cada um de um jeito, cada um com as suas novidades de dores, de barriga, de fome. Eu tinha um filho muito esfomeado, não sei se você sabe, Ariel. Eu mesmo, né? Ainda sou, viu? Gostava muito de pão, brigava por um pedaço maior de pão. Até hoje nunca vi gostar tanto de pão assim. Se deixar, come sem olhar. Mas ele controla, né? Você controla, né? E foi assim. Me separei com 11 anos de casada, por problemas, diria, técnicos, não é? E eu disse que a primeira vez que eu estava com muita dificuldade de cuidar de vocês, eu pedi a Deus que no dia do meu aniversário me desse de presente um emprego. Dia 19 de novembro, não esqueço disso, eu pedi a Deus, orei e pedi a Deus que me desse um advogado e um emprego. Ele me deu os dois, porque eu precisava separar. Na minha cabeça eu tinha que salvar 6, né, comigo. E minha carteira de trabalho foi assinada no dia 19 de janeiro. 19, quer dizer, respostas da vida. A vida flui e contribui para aquele que quer realmente andar. E fiquei muitos anos nesse emprego. Graças a ele eu consegui pagar minhas contas, cuidar dos meus filhos. Encontrei pessoas maravilhosas. Encontrei pessoas lindas que me ajudaram de tudo quanto é maneira. Eu não posso reclamar de patrões. Foram criaturas lindas, amigas. Me tornei amigas delas. E foi muito boa a experiência, porque nunca havia trabalhado como cuidadora de idosos, embora tenha feito muitas coisas. Lavei roupa, passei roupa, dei faxina, vendi pipoca. Trabalhou em escola. Trabalhei em escola. Vendeu cachorro-quente. Isso, né? Vendia cachorro-quente. Montei restaurante, vendia roupa, Ariel. O pão de queijo, né? O meu famoso pão de queijo. Eu ia em Petrópolis, na famosa Rua Tereza, buscar roupa para vender. E foi assim, até achar o meu caminho, que eu achei muito bonito, de cuidador de idosos. É de propósito. Não é só
um trabalho, né? Tem um propósito, né? Porque é uma vida, né? Tá sob seus cuidados, né? Eu tenho a impressão de que Deus nos encaminha para onde nós devemos estar, onde nós somos aptos, onde nós temos aptidão. E foi para lá que Ele me levou. E foi para lá que eu consegui chegar até hoje, chegar onde eu estou. Graças a Deus. Eu só tenho a dizer graças a Deus. Através dos amigos que foram te indicando um caminho, né? Você conseguiu conduzir a educação, né? A nossa educação como filho, né? Um curso ali, um curso lá. E aí cada um foi buscando, né? A sua independência de escolha, né? Profissional, né? Cada um foi para uma área, né? De aptidão. Exatamente, de aptidão. Eu lembro que quando eu trabalhei pro José Carlos Sanches, um grande amigo, hoje ele está na Pátria Espiritual, ele me incentivava muito, ele me falava assim, Sônia, coloca seus filhos para fazer curso, vai lá na fundação tal, que eu não lembro mais o nome da fundação. Acho que era a Fundação João Pinheiro. A Fundação João Pinheiro, que vocês iam fazer curso de computação, só Deus sabe como que vocês conseguiram chegar lá em cima para poder estudar, porque muitas vezes não tinha nem dinheiro de passagem, que eu sei disso, e era uma dificuldade. E também na Asprom. Eu devo muito ao Asprom. Eu acho que todos os pais, na situação que nós nos encontrávamos, que estão hoje, deveriam colocar todos os seus filhos na Asprom. Porque a partir dali você sabe o que aconteceu com a sua vida, foi deslanchando. E até eu mesma fiz curso lá na Asprom. E eu acho que assim, devo muito. Eu devo muito ao Asprom. E a Asprom é uma mãe, né? A Asprom, além da formação, a oportunidade de inserir um jovem, né? No mercado de trabalho, vivenciar o mercado de trabalho como um jovem aprendiz, dá ele a possibilidade de profissionalização, dá ele a possibilidade, até nas férias, né? Ele tem a possibilidade de fazer alguns passeios. Então, ela vê o jovem com todas as suas necessidades, né? Educacional, necessidade de lazer, principalmente a formação profissional dele, né? Conduz para um caminho ali, né? Junto às empresas, né? Que são parceiras da Asprom, os jovens são encaminhados e ali eles têm a própria experiência dele, né? E através da vivência que ele tem ali, é que transforma, né? Eu lembro, a primeira vez, meu primeiro dia de trabalho, um advogado, o Dr. Tasta Velar, ele chamou todos os jovens no auditório e deu uma palestra pra gente, uma palestra de incentivo. E uma amiga minha até fala disso, né, que o que me move mesmo é a transformação. Por que eu idealizei esse programa? É por isso que eu acredito muito no poder da transformação pela conversa, pela fala, pela experiência que o outro tem para nos dizer. E eu lembro dele falando para estudar, para a gente poder acreditar na força da educação que movimentaria um futuro um pouco mais tranquilo. Não é uma certeza, mas que se não muda um futuro mais tranquilo de forma financeira, muda a cabeça e o ser, né? Que passou, que foi transformado pela educação. E anos depois, olha que engraçado, anos depois, um amigo lá, de onde eu trabalhei como office boy, eu já era advogado, me convidou para falar para os jovens naquele momento. E aí eu até falei, porque eu comecei falando daquela música, que sonho realizado é obra, né? E aí falei a música, e foi lindo, e hoje é assim, é um sonho realizado, né? Que é uma obra. Mas aí dando continuidade, né, que você falou das influências, né, dos amigos, né, e parceiros que você trabalhou, que foi te influenciando, isso mostra também que você naquele momento estava aberta, né, a isso, né, a receber, quando a terra tá apta ao plantio, né, é que brota. Você estava aberta para o plantio dessas informações, dessas orientações, que a gente foi fluindo juntamente com isso, né? Eu sempre lembro, uso muitas frases, você sabe, do meu dia a dia. E uma dessas frases que dá completude nisso aí tudo que a gente fala, que é quando o trabalhador está pronto, a obra aparece. Então, eu acho que foi isso mesmo, porque se não fosse essa minha capacidade de visão das coisas, certamente tem um anjo lá em cima e aqui que cuida de nós, não é verdade? Maravilhoso. Nós temos um amigo maravilhoso e quando nós
nos propomos a fazer alguma coisa para melhoria. Porque é para frente que se anda, não é assim que eu falo? Para frente é que se anda, né? E tem uma outra frase também que eu gosto muito, eu vivo de frases, mas que são frases que realmente você tem que pegar a filosofia da coisa. Queime a ponte que acabaste de atravessar. Não tendo como recuar, só te resta avançar. E eu usei essa frase para a minha vida. Não, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ver o que vai. Não posso parar, vão mexer e tal. Eu olhava as goteiras lá de casa, eu vi os rebocos que precisava fazer, não tinha dinheiro. Aí eu falava assim, queime a ponte que acabaste de atravessar. Então foi assim que eu fui... As coisas foram aparecendo, mas eu sempre, assim, sou agradecida às pessoas que me incentivaram, pessoas que me ajudaram a fazer essa travessia, porque, Sônia, você teve 5 filhos, você cuidou dos 5 sozinha, mas se não fosse a ajuda de meus pais, que meus irmãos, que eu tenho uma família maravilhosa. Você sabe que eu também costumo dizer que eu tenho uma família que não é qualquer um que tem, não. A rede de apoio, né? Uma rede de apoio maravilhosa. Imprescindível, né? É necessário que haja. É necessário que os parentes tenham que conviver, que o pai tem que conviver com a mãe, tem que viver bem, mesmo que não estejam juntos. Eu acho que é importante isso. Os avós, levar os filhos para conviver com os avós. Eu não sei quantas chineladas vocês levaram enquanto eu estava trabalhando, mas era uma situação que me deixava muito tranquila, porque eu sabia que vocês estavam em boas mãos. E as criaturas maravilhosas que vocês se tornaram se deve a esse apoio, esse cercar de cuidados. Eu, na verdade, não estava preparada para ter filhos, e 5 filhos, né? Aí vai falar assim, as pessoas brincavam, tinha televisão na sua casa? Tinha, mas a televisão era de válvula, sabe? Ela queimava, ela queimava e aí dava uma paradinha, então, nesses interregnos aí. Mas é porque realmente pessoas lindas, pessoas que falavam assim, Sônia, me dá a lista de material dos seus filhos, e me entregava tudo arrumado, colado, bonitinho. Eu devo isso muito a Nilce Lages, uma criatura linda. Cuidei da mãe dela com Alzheimer há muito tempo, a Norma Lages, maravilhosa. Criaturas lindas, devo muito respeito, uma família linda, maravilhosa. E se eu falar com você, a Beth Baeta, um monte de gente bacana que veio, Sônia Pedro, nossa vizinha, sua madrinha que cuidava assim. E foi assim. A Odiva, que hoje está na Pátria Espiritual, perguntou se eu queria aquele computador velho. Você lembra disso? O primeiro computador foi cercando. E ela assim, também é uma mulher temporal, uma mulher, olha, uma mulher assim, mulher negra, ela faleceu com pouco tempo, com 92 anos, era uma mulher que estudou filosofia, ela participava, você sabe, Ariel, nós somos espíritas, na mocidade, ela me levou muito para o centro, assistia palestras, ela nos convidava, peças teatrais, ela que financiava, porque eu não tinha condição, e me levou para diversos lugares. Uma mulher que trabalhou na Rede Ferroviária Federal, sendo negra, saiu da cidade de Ladainha com muita dificuldade. Uma mulher, no tempo que ela viveu, morando aqui sozinha, devia ser um auê lá em Ladainha. Então, assim, aprendi muito com essas criaturas. Mulher que viajava para estudar filosofia. Você sabe que eu adoro filosofia, eu gosto muito a dona Lúcia Galvão, Lúcia Helena Galvão, gosto muito das palestras dela e assim, eu me fio nisso para poder trazer e dar para vocês o melhor. A sua vida foi conduzida pela filosofia, né? Um jargão ali, queimaste a ponte e acabaste de atravessar, né? Se não te resta retornar, né? É só avançar. Só avançar. E por que isso, né? Explica pra gente essa fala. Tira a essência dessa... Eu vou tirar a essência da seguinte forma. Mal de mim se não fosse o Espiritismo. Você sabe disso. Por que o Espiritismo?
tantas religiões. Porque quando eu era criança, havia um menino na minha escola que ele tinha um defeito na perna, ele trançava a perna num pau de vassoura e ficava caminhando aquilo ali. E eu perguntava a Deus por quê? Por que aquele menino nasceu daquele jeito? Eu devia ter por volta de 8 anos, é isso mesmo. 8 anos. Eu perguntava por que ele nasceu daquele jeito. Por quê? E eu ficava brava com Deus. Eu ficava assim, mas por quê? E assim, quando o tempo foi passando, me veio um livro na mão que chama-se Jovens no Além. Ariel, vou te contar que eu li uma página daquele livro e olhava para um lado, olhava para o outro para ver se tinha algum espírito me olhando, porque para mim aquilo ali era o fim do mundo. Nós fomos criados assim, céu, inferno, alma do outro mundo, purgatório, diabo. E de repente vem um livro e fala assim que não é nada disso, sendo Deus amor. Como é que ele ia dar de inferno? As pessoas iam viver eternamente no inferno, eternamente no céu. Eu lembro até do Paulo Gustavo, que coisa cansativa, que eu amo, você sabe que eu amo Paulo Gustavo, que coisa cansativa é ficar lá no céu rezando, né? Nada, aquela coisa, sabe? E como é que a gente tem autoridade para sentar num trono e ficar julgando lado direito, lado esquerdo? Que coisa cansativa que deve ser para Deus ficar julgando um, julgando outro. Eu pensava, nossa, aquilo para mim era muito pouco. Então, quando os jovens no além vieram falar de suas experiências no mundo espiritual, eu morria de medo. Eu tinha tanto medo, Ariel, e que eu continuava lendo o livro. Daí para frente foram aparecendo os livros que me deram explicação, conseguiram explicar para mim quem é Deus, por quê. Por que acontece isso? Porque é pobre, rico, uns nascem, um é negro, um é branco, outros nascem berço esplêndido, eu falava assim, e outros na miséria. Que Deus é esse? Onde que está essa justiça? Onde que está? Você pode falar assim, por causa do pecado original, porque o pai pecou, a mãe pecou, mas que Deus é esse que o outro erra? E eu tenho que ficar pagando por isso. Qual que é a dele? Qual que é a identidade também, né? Se vou viver o pecado do outro, né? O erro do outro, qual é a identidade da pessoa? Foi o outro que errou, uai. Foram esses os seus questionamentos. Exatamente. Então, conheci a doutrina espírita, peguei o livro dos espíritos, comecei a ler, falei assim, isso aqui para mim não é novidade, que coisa maravilhosa. Então, por aí, dos 14 anos, vamos dizer assim, até hoje, com a idade que eu estou, que eu não vou dizer, né? Eu vou omitir, né? Um colaborador, né? Que foram trazendo essas respostas. E hoje, para mim, cientificamente, religiosamente, filosoficamente, eu não sei viver, eu acho inconcebível a reencarnação. Por quê? Olha para a natureza, Ariel. Nada se perde, tudo se transforma. Por que nós não nos transformaremos em outros, deixando esse corpo físico, voltar para a nossa pátria espiritual, para a nossa casa e estarmos bem, sem dor, sem sofrimento, apenas carregando, como diz o nosso doutor, nossos amigos e nossas atitudes. As nossas ações é que vão definir como estarei voltando para casa. A desordem, quem vai encontrar, é o desordeiro. Mas para aquele que trabalhou, que serviu, que fez o bem, que utilizou as mãos, como dizem os romanos, se você levantou a mão para fazer alguma coisa, faça bem feito. Eu não esqueço disso. Quando você levanta as mãos em favor de fazer alguma coisa, por favor, faça bem feito. Essa é a sua identidade, essa é a sua marca, é seu carimbo, seu selo. Não é imperial, não. Vão te enxergar por isso, né? Exatamente, vão me enxergar justamente por isso. Então, assim, passei a doutrina para vocês, o conhecimento, através desses 30 anos de estudo, 30 anos de culto cristão no lar. Conheci diversos centros, conheci diversas pessoas maravilhosas,
com as quais eu convivi muitos anos, Djalma Ferraz, não sei se você se lembra dele, a nossa amiga lá do bairro Cachoeirinha, a Leia Sanches, devo muito a ela, criatura maravilhosa. Inclusive, essa Leia Sanches foi uma das pessoas que me ajudaram naquela dificuldade que nós passamos quando a Ariadna teve o câncer, que foram momentos dificílimos na nossa vida, já se passaram 11 anos, quando o médico no Hospital das Clínicas pediu para deixá-la embora, você lembra disso? Então foram momentos muito difíceis mesmo. E eu falei que não ia deixar, não. Não que eu não acreditasse que ela fosse viver pelo mal que ela estava, e você sabe porque o câncer foi avassalador. Mas alguma coisa dentro de mim falava assim, só luta e deixa o resto com Deus. Foi isso que eu fiz. E hoje ela está aí. E eu devo muito ao Hospital das Clínicas, ao corpo médico do Hospital das Clínicas, que eles foram, assim, valorosíssimos, de uma competência, o corpo de enfermagem, as pessoas que faziam limpeza no quarto, foram criaturas lindas que chegaram no nosso caminho. Faziam curativo, desenho no curativo, né? Exatamente. Os médicos muito humanos, né? Muito humanos. O pessoal da limpeza que chegava no quarto, sempre com um sorriso, um incentivo. Você lembra carinho, disso, né? Você viveu. E abençoado seja o Hospital das Clínicas. E também, Ariel, ao nosso querido Dr. Fritz, da Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz. 18 anos nós estamos indo e voltando dentro desses trabalhos de cura que acontecem. Se o Dr. Fritz me permite aqui agora de falar sobre as coisas maravilhosas que nós presenciamos, muito mais eu do que vocês, presenciamos dentro daquela casa em termos de cura. A médium Eliane, criatura dedicadíssima, os tarefeiros, trabalho lindo que acontece ali dentro daquela casa. E eu, Ariel, nós, né, diria assim, nós somos testemunhas vivas do que o poder da fé é capaz de fazer. Sabe? Porque as coisas que nós recebemos de dentro daquela casa, a Ariadna está aí, né? Ela teve aos 21 anos, está com 33, eu acho. 33 anos. 33 anos, está lá. Né? Formada em Direito. E vocês estudando, formando, cada um na sua especificação. Né? Que o amor ele é a linha de trem, né? A linha do trem, né? E os seres humanos são ali, ó, que estão aptos a viver esse amor, essa entrega, né? E vai seguir na vida. Tem os percalços, né? Tem que diminuir um pouco a aceleração da vida, tem hora que a gente tem que acelerar um pouco mais. E em cada ponto de desembarque, embarque, a gente encontra alguém, em algum momento uns descem, outros embarcam, e a gente dá continuidade. Essa é a vida, né? E o Espiritismo, que eu acho mais bonito, é que ele é uma doutrina que esclarece, né? A criatura que está com o celeiro aberto para poder ir interessada ao crescimento, vai encontrar ali inesgotável fonte de conhecimento. Isso mesmo. Inesgotável fonte de conhecimento. Quem quer, está a fim de buscar ali, vai encontrar. E não vai ser só aqui. Ali, nessa a gente não consegue alcançar, esgotar a quantidade de livros, de ensinamentos que trazem a doutrina, entendeu? E por isso que eu gosto muito da doutrina, porque a minha base de formação como uma criança foi a sua filosofia de vida. Quem marcha a ponte, se o duro combate aos fracos, canção do tamanho, né, aos fracos abate, não salve dias. Aos bravos e fortes só podem exaltar. E essas referências, e aí você fica raciocinando sobre aquilo, e aí você vai encontrando. Eu lembro de você conversando com a gente, falando desse coleguinha da escola que te causou, né, uma deficiência. Por que, né, essa criatura nasceu assim, eu estou com meus braços, minhas pernas perfeitas, né? Que Deus é esse, né? Cadê a justiça que eu não enxergo? E aí veio aquilo que eu te falei, que é a fonte inesgotável de conhecimento, que é o Espiritismo, para poder trazer para o ser mesmo uma resposta, né? A gente vive com muita... é mesmo Cabral, tem lá uma interrogação, exclamação, e é isso. A vida é isso.
E aí a gente encontra ao longo da vida aquilo que se a gente realmente quer buscar, a gente vai encontrar respostas através de uma lição, através de uma experiência de vida, através de religiosidade. Religiosidade. De cada um, independente de credo for, né? A gente vai encontrar na vida essas respostas. E são essas respostas que vão nos conduzindo. Entendeu? E o amor tem que ser a base de tudo, de todas as relações. Não é uma hipocrisia, a gente está nessa busca de amor mesmo. O É Mesmo Cabral tem esse intuito, sabe, da gente trazer voz, mas uma voz positiva da vida, com experiências bonitas igual a sua que você contou, sabe? A sua vivência como criança, adolescente, a sua inserção no espiritismo, através de amigos, né, que te proporcionaram essa vivência, amigos que ficaram para sempre marcados, né? O Djalma e o Odiva, que pouco tempo faleceram, né? Sim. Pessoas incríveis, o Djalma é uma referência, sempre uma referência pensante, né? Um ser que realmente transforma. E é isso, eu acho lindo você falar dessa maneira, das suas vivências como cuidadora, que te humaniza, né? Você foi cuidadora de muitos, depois teve que cuidar de uma filha, que graças a Deus está bem e tem fome de vida, né? Aquela criatura tem fome de vida. Não é porque é minha irmã, não, mas ela pulsa a vida. Né? Sabe viver. Nada impede ela. Quando eu lembro até hoje, ela saindo da sala de cirurgia e eu falei, ixi, agora vai ficar um pouco complicado. Mas na hora que eu olhei para ela, a menina pulsando vida, eu falei assim, não, vamos arregaçar as mangas e vamos lutar. Vamos que vamos. Aí lembrei da sua fala, se o duro combate aos fracos abate, aos bravos e fortes... Só pode exaltar. Só pode exaltar, E é interessante que esse poema, eu conheço esse poema desde meus 22 anos. E ele é extenso, né? Chama-se A Canção do Tamoio. E ele começa assim mesmo, assim. Não chores, meu filho. Não, ele começa, assim. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. A vida é combate, que aos fracos abate, que aos bravos, aos fortes, só pode exaltar. Mas mas como assim exaltar, crescer? Porque eu tenho o apelido de tia só alegria. Por que só alegria? Eu não acho que é só alegria mesmo, não. Porque quando você passa, você deixa a sua marca, né? E aí, Sônia, como vai? Só alegria. Só alegria. A vida toda você falou isso. Isso. Porque tem uma passagem evangélica que fala, parece-me que Paulo, se não me falha a memória, porque a memória vai traindo mesmo, sei viver em abundância e sei viver em penúria. Saber viver, como diz o outro, é preciso saber viver. Não só os poemas me acompanharam, mas a música, o teatro, sempre gostei muito. Então, depois que a Alice ficou envolvida com teatro, eu fiquei assim, entusiasmadinha também. Você teve um episódio, né, de uma peça na escola? Tive. Foi muito interessante. Na TV Alterosa, as escolas se apresentavam e montou-se uma peçazinha, tinha 6 anos, era Formiga. A peça falava da cigarra e da formiga, aquela a velha parábola, né? Da omissão de uns e trabalho de outros, sempre envolvida com isso. Mas eu cresci também no meio de muita música. A minha família gostava de um violãozinho, gostava de uma cachaçinha, um bate-papo, jogar buraco. Nossa Senhora, eu jogava buraco como ninguém. Hoje eu estou me enfiando no buraco porque eu estou esquecendo como é que joga. Mas eu sempre gostei de jogar um buraquinho. E essa minha relação com a minha família também foi assim. Tocar violão, a gente ia para a fazenda, levava o violão, fazia uma comidinha. E muito bom. E lá em casa também. Você sabe, você é o protagonista também desse microfone que a gente instala lá e vai fazendo um karaokê, a gente vai fingindo que é algum cantor excepcional. 50 músicas que você cantou outro dia com uma nota só. Eu sou capaz. Isso vai para minha querida Camila Menezes,
né? Que eu acho que nem ela consegue fazer isso, que é tocar 50 canções numa nota só, sem desafinar. E sem parar. E sem parar. Então, é assim, se a gente não tiver alegria, a gente não atravessa. Sei viver em abundância, eu sei viver em penúria. E é isso que faz a gente ter mais força, ter mais coragem, a fé, acreditar num Deus que não destrói nada, que não mata ninguém, que não leva ninguém para o inferno e também não leva para aquele céu cansativo, porque ninguém está afim de chegar lá no céu. Já pensou? Você chega lá no céu, encontra com aquelas pessoas tranquilas, mais ou menos, uma vida mais ou menos. Não, a gente tem que viver com intensidade. Não estou falando que as raias da loucura, não. Mas é preciso ousar na vida, né? É preciso ousar. Se você não tem esse jogo de cintura de quem deve ousar na vida, né? E não consegue, não vai. Do Chico Xavier que ele fala, né? Da questão de ser mais ou menos, né? Não adianta você ter uma casa mais ou menos, ter uma vida mais ou menos, porque, resumindo, você se torna uma grande chance de você se tornar uma pessoa mais ou menos. E a vida não quer isso, né? A vida quer que a gente realmente vivencie as coisas, as experiências. E nós estamos chegando no fim, foi um papo gostoso. E nós estamos com uma ampulheta aqui que significa o tempo. E eu gostaria que você, apesar de ter deixado várias coisas já de positivo, sua vivência, que alguém em algum momento vai ouvir e vai poder ter energia para poder sair de onde está, vai ver esperança. Queria que você deixasse uma mensagem para a gente. Eu vou virar a ampulheta aqui e aí você entrega aquilo que você puder entregar para o mundo de legal, de vivência, de positivo, na sua visão ampla da vida que você... Ariel, eu não terei medo de fazer isso, porque eu já não cogito mais de crer, eu sei. E quem falou isso foi Humberto de Campos, num dos seus livros. Eu deixaria para vocês, que vocês ainda vão ver muitas coisas. Eu daqui a pouco estarei indo embora, daqui a uns 30, 40 anos, assim, espero com saúde. Porque eu quero viver muito, eu quero fazer mais e mais. Eu peço a Deus isso, saúde e vida longa, para que eu possa fazer cada vez mais. Enche minhas mãos de trabalho. São duas situações, de olho na ampulheta. São duas situações. E se der tempo, acrescentarei outras tantas, né? Que eu desejo a vocês, que vocês pensassem assim: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por que buscar o reino de Deus? Se você for observar a vida, ela tem a sua efeméride, o seu tempo. Se eu não aproveitar, eu vou embora. Isso aqui vai virar cinza, vai virar pó. Como eu sei que a casa do Pai tem muitas moradas, eu irei para uma delas. E certamente levarei aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou, aquilo que eu amealhei para mim. Então, buscai primeiro o reino de Deus. Tudo mais vai ser dado de acréscimo. Não adianta correr atrás do ouro, passar a vida inteira correndo atrás do ouro, porque esse ouro vai te dar dinheiro só para você pagar a medicação que você poderia ter usado de paciência e de tranquilidade ao longo da sua vida. Sabedoria para entender isso. E outra coisa também, Ariel. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Olha o mundo. Guerras para tudo quanto é lugar, competições. Se você abrir realmente também as redes sociais, você vai ver, eu lamento dizer, no alto da idade que eu estou, quantas coisas inúteis. Mas também quantas coisas gloriosas. Eu sou amante de tecnologia, eu adoro a tecnologia. Mas observa que o Hubble, ele avança, agora já tem outro, que eu esqueci o nome, já avança espaço afora, como diz Maria Dolores, carregando conquistas e nos mostrando que deve haver um autor disso tudo. Esse Big Bang, quem foi que fez esse Big Bang? E antes desse Big Bang,
Quem foi? Começa a pensar. Começa a pensar que a semente que você tirou da pera é a mesma semente da árvore que te deu a pera. Tudo transforma, não existe morte, não existe acabar. Então, por isso que eu digo, fora da caridade não haverá guerras, não haverá essas competições desnecessárias. Às vezes eu me pergunto, Ariel, por que esse tanto de competição, Olimpíadas disso, futebol daquilo, outro ajoelha no campo de futebol, oh meu Deus, faça com que eu ganhe. É claro que alguém deve falar assim também, eu quero acreditar, oh meu Deus, que vença o melhor. Se for o Cruzeiro, melhor ainda, né, Ariel? Não é? Mas vamos lá. Apesar de todos os percalços. Apesar de todos, estamos todos com problemas. Então é assim, fora da caridade, porque quando eu percebo a necessidade do outro, já estou sendo caridoso. Quando eu percebo a necessidade do outro, eu não preciso tirar ele da casa dele para cuidar de uma guerra que eu fomentei. Olha lá o que está acontecendo na Europa, tão valorosa, falindo por bobagem. As questões do nosso Brasil, você entra no supermercado, vê um tomate no chão que alguém jogou e não teve coragem de pegar. Apertando alimento para saber se ele está bom, só basta olhar, sabe? Então essas coisas, essa abundância que o Brasil tem, abundância de carinho, de pão de queijo, de café, de amizade, a gente não deixa isso perder não, sabe? Reunir as famílias, bater papo, conversar. A característica do Brasil. Do Brasil. Terra linda, né? Terra linda, de gente bonita, de gente que dá até azia na gente, de tanto café que oferece. O mineiro tem isso, mais ainda. Principalmente o mineiro. Mas nós fomos no Rio de Janeiro, nós passamos lá uma temporada maravilhosa e não nos aconteceu nada, uma cidade maravilhosa realmente. Tantos lugares, sítios que nós já fomos, encontramos com pessoas. Por que não sermos felizes? Por que não viver isso? E eu gostaria, sim, Ariel, dentro desse tempo, te perguntar, você quer falar mais alguma coisa? Porque eu continuo querendo falar. A Ampulheta, ela tem tempo, essa Ampulheta tem um tempinho, a gente já organizou. Que o nosso convidado e amigo que aqui sentar pudesse mesmo falar da vida e essas referências que você trouxe. Você vê que o amor é a base de muitas coisas, né? O ser caridoso, é a base. É a base. É a base. O amor é que traz a possibilidade de a gente estender a mão, de realmente ser caridoso, uma caridade genuína, de uma entrega sem ficar olhando. Entreguei e está encerrado ali. Não fico esperando uma troca, uma oportunidade. E a vida sorri pra gente, sabe? Quando a gente entrega para o mundo os nossos objetivos, os nossos sonhos, ou é mesmo, Cabral, é isso. É um sonho do meu coração, e uma amiga querida fala, se é um desejo do seu coração, é porque Deus em algum momento deixou isso permanecer, porque é possível. E é isso. Quando a gente entrega uma coisa que é verdadeira para o mundo, e é uma coisa que vai realmente modificar, ou o ser que quer idealizar isso, ou alguém que vai receber, as coisas acontecem. Parceiros incríveis que aqui colaboram para que isso aconteça, pessoas da mesma energia, né? E aí uma outra colega falou, a Nádia, falou isso comigo esse outro dia. E a minha energia vai conectar com a energia de quem tem a mesma energia que eu tenho. E vai vir gente que a gente não sabe de onde é. E nesse projeto eu coloquei nomes de algumas pessoas, e hoje são essas pessoas que estão aqui, ó, cedendo espaços, me tratando com afeto, com carinho, e fazendo com que isso acontecesse. O amor é a base de tudo. O amor é a base de um mundo melhor, de um mundo feliz. Foi o que Jesus veio fazer aqui. Jesus foi só amor. Desde os seus primórdios lá, né? E pequenininho, Jesus já falava esse reino de Deus, né? Jesus veio trazer a boa nova, né? E que boa nova era essa? É o amor. É o amor. Que até então não se falava em amor, era egoísmo, briga, era holocaustos. Ele veio trazendo uma notícia de que Deus é amor, de que eu e o Pai somos um. E quem vê a mim, vê a meu Pai. Então, como ele era amor, sabe? Ele era só amor, e como não estávamos preparados, ele foi crucificado. Mas não vamos falar de crucificação, não. Vamos falar de ressurreição.
Ele renasce ao terceiro dia para nos dizer o que, Ariel? Aquilo que nós ansiávamos, de que a vida continua, de que eu vou reencontrar os meus entes queridos, eu vou rever todo mundo, eu vou abraçar, eu vou poder curtir de novo, continuar curtindo com essas pessoas. E eu desejo realmente que esse podcast seu seja assim, ele seja grandioso, diferente, conectado com aquilo que eu te ensinei, que é a honra, né? O dever nobremente cumprido, a ideia do bem em cada um, sabe? Porque eu acho que nos dias de hoje é importante a gente falar sobre amor, sabe? Então, quando você entrevistar alguém, lá vou eu te ensinando como que faz, né, Mas Ariel? você é a mãe do Cabral, não tem jeito, né? Por isso que você está aqui nesse primeiro episódio, porque realmente a sua filosofia, eu falo que você é mãe de muitos, né? E mãe de muitos, seu coração capaz de receber muitos queridos, e eu gosto muito de te dividir, né? Eu sempre te divido, né? Vai lá, conversa com fulano, o seu olhar de mãe, e é só uma mãe para falar de amor, né? Eu acho que um filho também é capaz de falar de amor. Quando você me trouxe aqui, sinal de respeito, sinal de que eu tenho uma importância que eu não sabia ter. Então eu queria que todos os pais e filhos vivessem assim. Um dia as portas do mundo se abrirão e as diversas línguas do amor se falarão. Sabe? Os jovens falarão com os velhos e os velhos compreenderão e vice-versa. Eu desejo esse mundo. Não é utopia, não é filosofia, é uma constatação de que vamos caminhar para isso. Apesar de muita dor e sofrimento ainda, mas nós vamos caminhar para essa interação. Então, que esse seu programa possa trazer crescimento para as pessoas que assistirem. E que as mães comecem a falar também, sabe? E que os pais comecem a falar também. E que os filhos comecem a convidar os pais para esse diálogo. Porque o mundo, a sociedade, Ariel, ela começa entre quatro paredes. Os filhos, a família, a célula, não é filosofia, não. É uma constatação. A família é a célula da sociedade. É ali que começa. É ali que começa o ser. Se ele vai ser grande, se ele vai ser pequeno, se ele vai dar problemas para a sociedade ou se vai ser um ser íntegro. O que é que ele vai fazer? Sem muita filosofia, né, Ariel? E por mais constatação. Por mais que ele adquira a idade de decidir fazer as próprias escolhas, ele vai ter aquela célula, né, como base, né? As referências que ele teve ali na infância, o exemplo dos pais, e aí ele decide, né? O pai que estimula o filho a pensar, dá a ele repertório na hora de tomar as decisões, né? Porque a vida vai te colocar em situações que você vai ter que decidir. E aí você vai olhar para o lado e você não vai encontrar ninguém. É você com você assumindo as suas decisões. Seja aí mais uma filosofia que você falava conosco a vida toda. Seja o seu falar sim, sim ou não. E a vida te pede isso. Ariel, o que você decide agora, Cabral? O que você decide agora, Sônia? A vida vai pedir a gente para se posicionar muitas vezes. Você vai ter que sair de cima do muro. Ninguém vive em cima do muro. Né? Não. Eu fico uma hora, como você falava, uma hora vermelho, né? Mas não passo. Isso, eu quero ficar 15 minutos vermelho, mas não quero ficar o resto da vida amarelo. Porque ele não decide nada. Você não sabe se o sinal vai abrir ou se vai fechar. Então, esse vermelho, embora ele te traga um rebuliço, um rebobó, mas você vai se definir. Entendeu? As famílias, né, a gente deixa para o mundo, e através desse programa, essa questão, né, do amor, começando ele. Bonito que foi fechado, a gente chega no final falando da célula, né? Que ali é um seio que a gente pode amar sem medida, né? Ali é a maior experiência que a gente tem, né? Porque ali a gente acorda, a gente divide dificuldades, divide alegrias, divide sentimentos, né? O ser começa a ter sua independência, sua personalidade, quando criança, e aí vem a idade da adolescência, né?
onde os hormônios estão aflorados. Você com 5, né? Numa escadinha, vivenciou esses hormônios, né? Mas isso é uma outra história, né? E era para você ver, eu penso assim, uma coisa que eu acredito muito, que a idade ela traz uma coisa linda para o ser humano. A maturidade, né? A maturidade, não só a idade, a maturidade, que é aquela calma para viver. A vida deixa de ser aquela Ferrari, né? Não sei quantos cavalos, né? E aí você começa a ter essa potência da Ferrari, mas com a consciência eu acelero quando eu quero, eu reduzo quando eu quero a velocidade. É o controle da vida, né? De uma vida feliz, de saber que hoje eu posso trabalhar com mais energia, com mais velocidade. Então, hoje eu quero ficar mais tranquilo, mas para tarde eu vou e trabalho com mais energia. Ter esse controle, sabendo os nossos limites, o que é a nossa essência, né? Conhece-te a ti mesmo, né? É uma das frases. E uma criatura que se conhece tem do mundo uma bandeja de várias opções e escolhas. Isso mesmo. Viu, Sônia? É um prazer recebê-la aqui. Eu gostaria de te pedir, como muitas vezes, como eu falo que você é mãe de todos, se você puder deixar, tem um poema aí, uma carta na manga. Oh, meu Deus. Pensa aí que pode ir com calma. São muitos, sabe, Ariel? Pensa um poema assim. Tem um pedacinho, vou trazer um trechinho de um que fala sobre a caridade. Quando ele fala assim, você me pegou de surpresa, hein, Ariel? Sobre a caridade. Ele fala assim: amigo, em meu manto constelado de amor, guardo todas as criaturas. Tenho estado contigo desde a hora primeira. Embalei-te o berço frágil, acalentei-te nos braços de tua mãe, segui-te os passos na escola. Venho ao teu encontro por inspiração de Jesus, a quem obedeço em nome do Pai excelso. É dessa caridade, do servir sem olhar a quem, nem quando, nem porquê. Maravilhoso. E no mundo atual que a gente vive, nós vamos encontrar em Maria Dolores, no finalzinho, quando ela fala assim: e falamos dos drogados, dos que largaram de servir, dos que se dizem desesperançados ante a luz do porvir, dos que afirmam que a fé hoje se guarda apenas em museus e proclamam, gritando, desenfreados, que a ciência na terra é a derrota de Deus. É por isso, Senhor, que nós te suplicamos. Não nos deixes temer o vozeirão das trevas, das guerras. Da infinita bondade a que te elevas, concede-nos a força da humildade, de modo a trabalharmos dia a dia em teu reino de luz e de verdade. É isso aí, Ariel. Esse é o momento de nós trabalharmos para o reino de luz e de verdade, porque há muitas criaturas sofrendo, muitas criaturas pedindo pelo amor de Deus, pedindo um milagre, um conselho. Nesse teu educandário que vai ser daqui para frente, nesse teu podcast, que será um educandário, faça isso. Diga ao outro que é possível, que acredite em si mesmo. Porque se não acreditarmos em nós, não vamos acreditar em Deus. A gente não vai tirar uma coisa que a gente não tem e dar uma coisa que a gente não tem. Eu preciso ter a fé de acreditar. Acreditar primeiro em mim. Eu preciso me amar primeiro para te amar, Ariel. Foi assim que eu fiz. Me amei primeiro e em me amando, eu conseguia ver o que você precisava. Falou? Lindamente. Sônia, é um prazer recebê-la aqui nesse primeiro episódio do É Mesmo Cabral. Uma alegria ouvir as suas histórias. E seja sempre muito bem-vinda quando quiser voltar e sentar para a gente ter uma troca, uma boa conversa. O É Mesmo Cabral vai te receber aqui de braços abertos. Uma alegria. Paz, alegria. Pessoal, agradecemos a todos aí. Sigam o É Mesmo Cabral nas redes sociais. Paz, alegria a todos. Um grande abraço.